a cidade de Vargem Alegre, a partir da união entre poder executivo, poder legislativo, igreja, associações, iniciativa privada e comunidade, prestará justa homenagem ao Padre José do Carmo Lima no centenário do seu nascimento. Nascido em 16 de julho de 1925, durante 42 anos, 4 meses e 19 dias, ele exerceu o seu sacerdócio na cidade de Vargem Alegre, tendo aqui assumido a paróquia em 12 de abril de 1959. Pessoa das mais queridas, Padre José do Carmo Lima receberá muitas homenagens, sendo uma em forma de entrevistas que iniciaremos nesse primeiro bloco. Mais do que falar de saudade, pretendemos, com essa sequência de depoimentos, fazer memória desse grande servo de Deus, Padre José do Carmo Lima, que escolheu Vargem Alegre para o exercício do seu ministério sacerdotal, para a vivência da sua missão, da sua vocação. Conversaremos com pessoas que conviveram com o Padre José, que o acompanharam na longa jornada do seu pastoreio e de sua total e irrestrita acolhida à gente da nossa terra. Olha, eu sou Maria Imaculada Coura. Eu estive em Vargem Alegre por um período maravilhoso a partir do ano de 1959, como professora. E esse ano de 1959 foi um ano assim de muita riqueza em Vargem Alegre. Foi um ano, vamos dizer assim, até abençoado. Nesse ano foram as professoras que a gente na época falava professora formada, né? Que se juntou às professoras que lá já estavam para alavancar a educação na cidade, no grupo escolar Sebastião Machado dos Reis, já construído lindamente, aguardando os frutos dessa educação. E quando o padre, o bispo, né, Dom José Eugênio Correia, que também é novato, vamos dizer assim, na paróquia, na diocese de Caratinga, foi convidar os professores para ir para Vargem Alegre para desenvolver o trabalho de educação. Ele falou de Vargem Alegre assim: é um lugar que já está bem povoado e ocupa um espaço numa área extensa por lado da Cenibra, espaço que já estava assim bem habitado e que a gente via que o povo sofria por causa da carência de formação religiosa. Então, a promessa de que ele mandaria para lá o sacerdote estava feita. E não demorou. Logo, logo, nós fomos informados da data em que o padre iria chegar lá. Foi um tempo bonito demais, foi um tempo maravilhoso. A comunidade unida, empenhada em proporcionar esse momento à população, assim, não só um momento de graça, mas um momento assim, de grande festa. E a expectativa tomou conta do lugar. Foi assim um tempo em que a gente viu a união dessa comunidade católica lá. Mas a gente sabia que não era só a chegada do padre, seria, sobretudo, o momento mais importante, que seria a instalação da paróquia, porque a paróquia seria para ficar. Instalação da paróquia São José de Vargem Alegre. Isso, assim, tomou conta da emoção do povo daquele lugar. E o povo, bem unido, bem empenhado, se mobilizou para organizar tudo, porque sabia que era um momento sem igual na vida de todo mundo. E aí, nós, naquela preocupação de organizar tudo, a gente sabia que muito tinha que fazer, porque a igreja, templo
não estava totalmente acabada. Lá era uma igreja, sim, que sem terminar, mas já parecia que era velha. Então tinha muito o que fazer. Mas esse detalhe não impediu em nada de que o dia da chegada do padre, o dia da instalação da paróquia, a igreja estivesse maravilhosa, muito bonita. Aquilo, o povo fazia as coisas dentro de casa e levava para ser colocado lá dentro da igreja para enfeitar. Porque a igreja não tinha nada, né? O padre, quando ia lá, levava as coisas. Então não tinha nada. Forro, toalha, almofada, nada. Mas não importa. Alguém juntou aquilo tudo, levou para casa, lavou, engomou, passou e chegou lá com os braços estendidos, com as toalhas que parecia mais bonito do que se tivesse sido comprado. O que faltava lá eram os vasos sagrados, porque o padre, quando ia, ele levava. Então não tinha cálice, não tinha âmbula, não tinha patena, não tinha o essencial, porque ali haveria a missa de instalação da paróquia e a posse do padre José do Carmo. Aquilo tudo tão bonito. Então esses vasos sagrados, estou me lembrando, as irmãs vicentinas que moravam no hospital, Nossa Senhora Auxiliadora, levou o jogo mais bonito que tinha no hospital. Faltou nada. Estava tudo muito bonito. O povo limpando as paredes, preparando a iluminação da igreja, tudo pronto. Eu só sei que dentro daquela emoção, todos que estavam ali naquele trabalho, muito feliz, com muita emoção, a gente bateu o joelho em terra e de mão dada a gente prometeu a Deus de que ali seria construída uma das igrejas mais bonitas da região. E os padres que fossem chegando em Vargem Alegre seriam recebidos e a felicidade deles estava garantida pelo povo lá de Vargem Alegre. Então chegou o dia, a igreja lotada, a praça que era enorme, não tinha nada na frente da igreja, era tudo da igreja, cheia de gente. Gente, assim, irradiava aquela alegria, sabe? Gente se cumprimentando. Foi assim, um momento de muita bênção. Até o padre, na hora que a gente o cumprimentou, a gente sentiu que ele não esperava encontrar aquilo que ele estava encontrando. E entrou e foi instalada a paróquia e o padre José do Carmo Lima empossado. Amigo de todo mundo, assim, sempre disponível. Bom, mas aí a vida continua, não é? Logo em seguida, nós, meio novatos também, junto com o padre, a gente percebeu logo depois que, infelizmente, a comunidade de Vargem Alegre vivia numa terrível e abusada intolerância religiosa. Era uma luta, isso que a gente teve que enfrentar lá, porque os católicos se sentiam meio fragilizados ali diante da pressão que sofriam por outras igrejas que tinham lá na comunidade. Mas isso não foi assim, era um detalhe que a gente viu que o padre, junto com a liderança religiosa local, a gente até cita isso no livro do centenário do Tota, a comunidade católica do lugar, com o padre, na liderança do padre, numa teologia autêntica, num grande empenho e zelo apostólico,
eles rezavam, oração, trabalho árduo deles, eles plantaram e fincaram fundo a comunidade católica de fé da paróquia São José de Vargem Alegre. Foi, assim, um trabalho que foi aos poucos, né? E a gente teve a felicidade de, logo em seguida, os padres missionários redentoristas foram fazer missão em Vargem Alegre. Foi quase na mesma época. Gente, aquilo foi demais, porque aquele trabalho que a gente pensava que a gente teria para poder o povo sentir a felicidade de ter ali uma paróquia, de ter Jesus ali com o espaço dele, dia e noite, esperando quem o procurasse. A gente tinha missão de levar ao povo esta mensagem, a luz, a paz que a presença de Jesus daria àquela paróquia, àquela cidade. Então, os padres redentoristas, missionários, eles rezavam, ficaram lá uma semana, rezavam com o povo e pregavam. E foi assim, inúmeros momentos de estudo deles com o povo, na paróquia toda, principalmente na sede que era Vargem Alegre. Ali eles, muito estudo bíblico, muito estudo da doutrina católica, que eles tiveram cuidado de fortalecer isso, de não deixar que o povo tivesse uma religião de ignorância. Então, aquilo, depois vieram a necessidade que o povo começou a sentir de receber os sacramentos. Então, o Padre José do Carmo, liderando esses missionários, ministrava os sacramentos direto, batismo, casamento, né? O sacramento do matrimônio, os outros sacramentos, o sacramento da penitência, a unção dos enfermos, que o povo lá não tinha essa experiência de receber numa hora difícil, de muita doença, talvez até uma morte iminente, não tinha felicidade de receber a unção dos enfermos. Então, aquela semana ali deu para todo mundo sentir o que é que estava chegando para cada um, para o coração de cada um das pessoas daquela paróquia. E, aos poucos, né, começaram a ser instaladas as pastorais, os grupos, os movimentos religiosos e leigos, devotos, que se preocupavam de estar levando a luz e a paz de Cristo lá na paróquia inteira. A gente foi assim, junto com o Padre José do Carmo, ele, com aquela simplicidade dele, com a humildade que ele tinha, o acolhimento que ele dava, rapidamente ele conquistou o povo de Vargem Alegre, da paróquia São José de Vargem Alegre, e tomou conta daquele povo. Eu vou te falar, e foi então, dentro desse espírito que era o padre, a gente não teve dificuldade de recebê-lo e de abraçar e de entregar realmente a ele tudo que a gente tinha para que o trabalho dele fosse mais ameno, mais fácil. Eu sei que aquele olhar, aquele sorriso direto do Padre José do Carmo conquistou aquele povo rapidamente, não só de Vargem Alegre, mas dessa extensa paróquia que era a paróquia São José de Vargem Alegre. Conquistou aquele povo. E a gente então viu que ele foi. Ele chegou lá, mas foi de verdade para ficar. Pedro Alexandrino da Silva,
84 anos, eu sou da região de Governador Valadares. Cheguei aqui aos 12 anos. Olinda de Araújo e Silva, sou nascida em Vargem Alegre e vivo aqui praticamente até hoje. O meu primeiro encontro, considerado assim, encontro, foi 76. Foi, 76. Por quê? Ele veio para aqui em 59, eu já estava aqui. Mas a gente não tinha assim, aquela frequência em igreja. Foi em 76, eu estava morando em Fabriciano e resolvi tirar minha habilitação. Tirei em março de 76, tirei a habilitação. E aí falei com ela, vamos voltar para o Vargem Alegre. E aí, quando ele ficou sabendo que eu estava habilitado, eu chego aqui na igreja, depois da missa, ele falou assim, você vai fazer o que da agora para tarde? Eu falei, não tem nada para fazer, não. Você não quer ir comigo no São Cândido, não? Porque São Cândido tinha missa todo primeiro e segundo, todo segundo mesmo dia do mês. Aí, é que eu tô sem motorista, aí eu fui com ele para São Cândido. Então aí foi considerado o nosso encontro real mesmo, né? Aí eu fui com ele para São Cândido. Voltei, deixei o carro, fui embora. Quando foi no outro dia, ele mandou me perguntar se eu podia ir com ele no Caratinga. Eu falei, posso. E daí para cá nós ficamos quase 20 anos. Meu primeiro encontro com o Padre José foi na chegada dele, né? Me acharam na reta para falar uma poesia para ele. Aí então eu subi no palanque, falei a poesia para ele, né? E daí pra gente continuou a frequência, ele criou a Irmandade Filhos de Maria, entrei na Irmandade. Eu ainda era praticamente menor, né? Que tinha que ser acima de 15. E eu não tinha 15 anos ainda, mas mesmo assim entrei na Irmandade Filhos de Maria. E na Irmandade Filhos de Maria, de 60 até quando eu casei, 69, eu frequentava a Irmandade Filhos de Maria e ele sempre junto com a turma, fazia companhia, fazia piquenique com a gente, né? São Cândido, Ipaba, Boachá, muitas vezes ele levava a turma de caminhão. Então isso para mim era a melhor coisa que eu tinha. Teve uma vez que nós vinha acho que é do Ipaba, não sei se é de Ipaba ou Boachá. E nessa época chovia, né? Tanto que eu tinha o Fusca da paróquia, eu coloquei 2 pneus Lameiro na traseira, aqueles pneus grossos, e ainda tinha corrente. Então um dia a gente vinha do lado do Boachá ou do Ipaba, não me recordo, e na Serra de São Cândido, lá do Agualipa para cá, tinha uns 5 ou 6 carros parados, não subia. Aí eu falei com o padre, o padre falou assim, eu tenho missa lá no São Cândido, mas preciso ir. Eu falei, então vamos embora. E aí eu pus uma segunda no Fusquinha e pesei o pé. E na entrada da estrada do São Cândido tinha um rapaz que lá ia para São Cândido. Roupa branquinha, acho que lá ia lá para a missa lá. E ele pediu carona, eu dei carona para ele. E quando chegou lá nesse lugar que deu o barro, o padre desceu para empurrar. E o pneu Lameiro joga muito barro, né? E eu estou acelerando e o rapaz subiu num barranquinho assim, ficou em pé, só olhando, né? E o padre já estava de barro.
E o rapaz está lá, e eu estou acelerando e estou olhando. O carro foi rabiando, né? Quando eu vi pelo retrovisor, estava mais ou menos na direção dele. Eu acelerei, jogou um tanto de barro na roupa, no cara do rapaz. E o rapaz, o padre falou assim, ô rapaz, você sujou o rapaz tudo. Eu falei, ele podia estar ajudando também, né, padre? Aí, na mesma hora, ele pegou e ajudou, empurrou, nós viemos até sair, pegar o alto e viemos para São Cândido. Chegamos no São Cândido, o padre estava irreconhecível. Era barro dos pés da cabeça, o óculos passava só o dedo assim para poder ver. E ele, você precisa de ver o quanto ele riu do rapaz. Lembrança maior? São várias, né? Mais uma só. No meu casamento, né, ele que fez. A lembrança dos meus filhos, 5 filhos que ele batizou. Olha, na igreja ali, o padre José tinha um carisma diferente mesmo, porque, ao contrário do padre, a gente estava falando agora mesmo, né? Do Zé Lancelotti, né? Zé Lancelotti não gostava, né? E ele tinha amizade com todo mundo, até com os pastores protestantes da Assembleia, que era bem, né, cri-cri, mas eles tinham amizade, né? O padre José era respeitado por esse povo todo mundo gostava muito do padre. Quer dizer, tinha um carisma especial, tinha o exemplo, né, que ele dava para a comunidade. Não se tivesse uma pessoa lá naquele alto, lá qualquer lugar, doente, precisa do padre aqui para fazer a da extrema unção, ele ia lá. A gente foi em cada lugar que você precisava de ver, mas ele ia. Então ele era um padre de compromisso, né? Não deixava, como diz, a peteca cair, não. E tinha moral suficiente para fazer a gente acreditar que um padre podia ser um líder na comunidade. Eu gostava muito dele e considerava ele muito, sabe por quê? Eu tive alguns empregos. E o padre José, eu não tinha ele como meu patrão, tinha como meu companheiro de trabalho, que nunca me chamou atenção. A gente viajava sempre alegre, rindo, contando piada, brincando. Ele nunca me chamou atenção. Foi quase 20 anos. Foi de 76 até, acho que 95, me parece, né? Foi quase uma vida junto. Então, eu só tenho, como diz, não tenho nada a reclamar. Falar assim, o padre José me deixou essa mágoa. Eu, na minha opinião, eu acho a humildade dele. O padre José era muito humilde, né? Agradava a todo mundo. Ele frequentava igrejas não, pessoas de outras igrejas, né? Igual eu não esqueço. Eu achava aquilo impossível, né? Quando o seu Juvenal, você lembra do seu Juvenal? Faleceu, a dona Luzia era da Assembleia de Deus e muito firme, né? Ele esteve lá na casa da Luzia no dia do sepultamento do seu Juvenal, enquanto às vezes tem muitos que não vão, né? É católico só. Não salva as outras, né? E ele frequentava a casa. Então eu achava que isso era uma humildade dele. Uma palavra, acho que você Humildade. já até disse. E para você? Respeito.
a mão do sacerdote. A mão do sacerdote, mão bendita, mão visível do Deus onipotente, batiza, absolve, oferece o pão da vida e a nós por ela o sol desce fulgente. Ela abençoa, ela perdoa as culpas, ela se estende as mãos afirmando a verdade, é a mão sem igual da caridade. A mão do sacerdote, ó, como é bela! Quando abençoa um coração contrito, quando curva uma fronte ímpia rebelde, ao doce jugo de Jesus bendito. A mão do sacerdote, ó, como é branda! Ela ajuda, ela ensina a padecer, como repele-se a alma chorosa, que em meio à dor quer curar-se e viver. A mão do sacerdote, ó, como é forte! O inferno treme ao ver erguendo a cruz, esta mão que ele fecha a negra porta e abre a dos céus, em nome de Jesus. Meu nome é Maura Lopes da Cunha Ferreira, eu tenho 61 anos, sou casada, mãe de 2 filhas e 5 netas. Eu creio que desde o início, né, desde que eu nasci, que a minha irmã, mais velha que eu, foi a primeira paroquiana a ser batizada aqui em Vargem Alegre. Depois veio o meu nascimento. Aí eu fui batizada por ele. Meus pais toda a vida eram muito religiosos. Eu fui muito cedo para a igreja. Comecei antigamente a catequese, chamava de cruzadinha. Eu entrei na cruzadinha, depois a minha tia que cuidava da cruzadinha, ela foi embora para Belo Horizonte, mas eu continuei na igreja. Depois a dona Estela, irmã da Elita, ela continuou sendo a nossa catequista e formou um corinho, Voz de São Tarcísio. Aí a gente era tudo criança e marcou muito que naquela época aí o padre já estava melhorzinho, já tinha um jipe. Aí a gente ia para esses hortos para baixo aí, Lagoa Perdida, Lagoa Jacaré. Era tudo povoado de companhia e o padre celebrava em tudo. Aí ele levava a gente para cantar. Aí São Pedrinho ia no jipe, levava os menorzinhos tudo no jipe, que ele deve que enfiava uns 50 meninos lá dentro, até no colo do padre. E o São Barroso ia com a Kombi, levando os... Eu fiquei adolescente, eu participava do grupo da Alva, que era filho da Juval, que tinha a Juval e tinha a Alva, que eram os adolescentes. Da Juval mesmo eu peguei só o restinho, porque eu era mais nova, mas ainda cheguei a frequentar a Juval ainda. Aí a gente continuou na igreja. Aí, na época, ele me chamou para ser ministro da Eucaristia, eu não tinha idade. Aí Dom Hélio voltou minha carta, ele levou pessoalmente lá e conversou com Dom Hélio, falou, não, eu quero que ela seja uma pessoa idônea e tal e tal. Eu estudei depois de velha, depois que eu criei minhas filhas, aí eu fui fazer enfermagem. Aí ele sempre brincava, é bom você virar enfermeira para você cuidar de mim. E aquilo foi passando, né? Aí veio a enfermidade dele, aí eu passei a cuidar dele. E o que me marcou muito foi quando ele não estava dando conta mais de tomar banho sozinho. Me marcou muito eu chegar nele e falar, padre, se eu deixo ajudar o senhor no banho, o senhor ainda vai machucar no banheiro, vai ficar pior. E era muito difícil, porque
Ninguém da paróquia nunca tinha visto nem o pé do padre. O padre andava de sapato e meia, nem chinelo ele não usava. Mas aí foi muito difícil, mas aí ele aceitou. Eu já vinha já cuidando dele, mas o banho ele conseguia tomar sozinho. Aí desse dia em diante passei a acompanhar ele nos banhos. Ele tinha uma psoríase muito forte. Aí tinha que dar banho nele umas 3 vezes por dia, enxugar e passar os cremes, passar a pomada. Eu tinha escrito os 2 livros da nossa cidade. Ele estava empenhado em terminar um livro que ele estava escrevendo sobre a terra dele, Vermelho Novo. Aí ele ficava muito sentado, muito sentado. A saúde dele, né? Ele era hipertenso, diabético, a idade, né? O peso da idade. Aí ele teve uma época que a gente nem sabia o que ele tinha. Ele parava de falar, não conseguia, né, Catarina, nem comer, nem água. Ele tinha que segurar o queixo, assim. Isso foi por várias e várias vezes. A paróquia tudo viu isso, que às vezes lá no altar ele parava de movimentar. O padre tem nem como, né? Eu sei que vocês já ouviram de todo mundo, né? E foi tudo. O padre, ele era muito... Às vezes você olhava ele assim, você achava que ele era até um bobão. Mas o padre era muito sábio, muito sábio. E ele era muito preocupado com a comunidade em si, não só com a igreja. Era preocupado no social, preocupado de ver nossa comunidade crescer, desenvolver. Então, ele era muito, muito especial. O Padre José foi um homem de muita fé. O Padre José era humildade. Acompanhei ele uns 4 anos na sua doença. Eu sei que ele estava sentindo dor, ele nunca reclamou. Eu nunca vi o Padre José de cara feia. Eu queria fazer uns agradecimentos que, quando o padre adoeceu, ele já morava na casa dele e ele era padre emérito, né? E quem estava aqui era o padre João Batista. E o padre João Batista estava mexendo com a reforma da igreja. Mas o padre João Batista nunca deixou, sempre esforçou o bem-estar do padre José, pela saúde dele. Ele deixava o carro da paróquia à disposição para a gente levar ele para as consultas, para os exames, que cada dia que passava, assim, mais a gente tinha que levar em consulta e ia no médico, o médico passava para outro, fazia um exame, fazia outro, estava sempre precisando de levar ele. O Padre João foi uma pessoa que foi muito bom. E assim, foi assim, muita gente que ajudou. O povo do Ipaba foram assim, nossas pernas e os nossos braços. Porque eu não podia ficar lá todo dia. Às vezes eu ia todo dia à noite, porque durante o dia eu olhava minhas netas, não tinha como eu ir lá para o hospital. Aí as meninas do Sochico Quinto, lá do Ipaba, elas eram muito amigas, o padre, a família toda, eles todos, toda a família ficou no hospital com o padre. Também a Aparecida Teles de São Cândido, hoje ela mora em Patinga. Ela é comadre do padre, ela também nos ajudou muito. A comunidade da Marininha, da Dona Genima e da Fatinha, também uma comunidade que eu não sei se era do bairro Bom Jardim.
pagava também ao padre Dilon, que era pároco na época de Paba. Quando não tinha ninguém disponível, ele pagava com dinheiro da paróquia do Ipaba alguém para ficar com o padre não ficar sozinho. E foi muita gente, o Tisco, o Só Otávio, o Zé da Lúcia, eram os nossos motoristas. E foi muitas assim, mãos amigas, né, que ajudou a gente vencer. O Loísio, o sobrinho dele, que apesar da deficiência, apesar da idade da mãe dele, que a mãe dele era mais velha que o padre, ele também ficou muito no hospital, dava muita assistência para o padre. Ao Dom Manuel também, que assim que o Dom Manuel chegou em Caratinga, ele veio visitar o padre não tinha plano de saúde. Ele pediu o padre João para ir atrás de mim, da Catarina, para conversar com ele. Ele falou assim, não, eu tenho que falar com eles assim, ele não pode ficar sem plano de saúde, vocês vão fazer o plano de saúde que vocês acharem que deve para ele. E tudo que for preciso para ele, não precisa de medir esforço, e eu já vou conversar com as irmãs, tudo, remédio, não deixa ele passar falta de nada. E aí o Dom Manuel e a diocese também assumiu, né? Às vezes os remédios estavam muito caros, muita coisa, e o plano de saúde. No último dia que nós tivemos com o padre, que a gente conversou com ele, a Aparecida ligou e falou assim, o padre está muito ruim, está cheio de médico aqui ao redor dele. Aí eu falei assim, deve ser a glicose dele. A Aparecida, não, tem um monte de médico. Ele tinha, antes de passar mal, ele falou que queria comer uma sopa de abóbora japonesa. Aí a Aparecida tinha pedido o filho dela para ir lá no Bom Retiro, num restaurante lá, e comprado uma tigelinha de sopa. Pois se ele melhorou da glicose, ele comeu aquela vasilhinha de sopa toda. Mas aí nós ficamos lá o resto da tarde com ele. Aí os médicos que estavam cuidando dele veio e falou assim, ele melhorou, mas eu aconselho vocês não ficar com ele num apartamento mais, vão levar ele para a intermediária. Aí foi a última internação dele. A gente foi até na porta, ficamos quase meia-noite que eles foram transferir ele. Aí estava eu e a Catarina. Aí a gente chegou na porta, na intermediária, e falou assim, quem vai ficar comigo, a loira ou a morena? Aí a Catarina falou assim, não, padre, daqui para lá é só Deus. Ele era muito devoto de Nossa Senhora do Carmo. Ele tinha um escapulário, não era nem com santo, não, era aqueles que eram costurados. Ele não deixava tirar do pescoço dele. Aí, da intermediária, passou para a UTI. Aí, quando eu fui na UTI, ele estava lá, tampado com lençol e escapulário lá no peito dele. Ele não estava tomando os remédios, aí a psoríase dele estava todo vermelho, estava tudo irritado, a psoríase dele, os cotovelos dele assim, estava tudo feio, assim, até inchado. Aí a enfermeira falou assim, você acredita que eu vou limpar, fazer a higiene dele aí? Quando eu pego nesse barbantinho dele aí, ele tira minha mão. Eu falei, não, isso não é barbantinho não, é escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Aí a gente ficou, a Catarina não chegou nem a ir, ela falou que não queria ver ele na UTI. Eu ia dia sim, dia não, ia lá ver ele.
Foi o último dia que a gente conversou com ele. A gente levou ele até na porta da intermediária. Mas valeu. Cada memória é uma lembrança de que, embora ausente, Padre José do Carmo ainda está presente em nós e na comunidade paroquial. Buscamos reconstruir, através de muitas passagens, as conexões, as interações praticadas no dia a dia da vida em comunidade. O legado deixado pelo bom pastor, Padre José do Carmo, foi um legado de fé, oração, humildade, ética, coragem e cultura religiosa. Agradecemos aos participantes destas entrevistas que, com muito carinho, respeito e emoção, relataram momentos inesquecíveis do convívio com o pároco Padre José do Carmo Lima.